Beleza. Então olha aqui, gente. Guarda isso aqui. Vou falar algumas alterações importantes que foram feitas ao longo dessas emendas. Também não acredito que ele vai perguntar em qual emenda que foi feita cada alteração, né? Mas o que mudou, o que era e em algum momento deixou de ser, né, com relação aos tempos atuais. Muito bem. Primeira, e muito importante, antigamente, vou falar sempre antigamente porque é antes de alguma dessas emendas, né? Já sacou. Antigamente, o servidor ele tinha que comprovar determinado tempo de serviço. E agora é necessário provar tempo de contribuição. Qual é a diferença? Tempo de serviço, ele está trabalhando no serviço público. Agora ele tem que provar que contribuiu, que descontou para a Previdência. Então, por um lado, hoje, quando se fala, o servidor tem que ter 30 anos de contribuição, ele tem que comprovar que contribuiu ao longo de 30 anos para algum sistema de previdência, público ou privado. Então, hoje, o servidor pode contar o tempo que ele tivesse contribuído lá atrás na iniciativa privada. Antes de entrar para o serviço público, trabalhando numa empresa privada, tinha carteira assinada. Essa empresa descontava dele e contribuía lá para o INSS. Né? Quando ele entrar para o serviço público, ele vai lá no INSS e pede uma declaração do INSS, né, de tempo de averbação de tempo de serviço. Então, para comprovar o tempo que ele contribuiu, onde é que tem contribuição lá. Inclusive, às vezes dá até problema, né, que as pessoas trabalham na empresa e a empresa desconta do funcionário, a empresa privada desconta do funcionário e não contribui lá para o INSS. E aí, quando o cara vai lá, anos e anos depois, pegar a declaração do INSS, descobre, tem a triste notícia, né, de que a empresa não depositou, que a empresa não recolheu as contribuições previdenciárias do funcionário. Né? E o cara não vai poder contar isso daí como tempo de contribuição. A não ser que ele, por conta própria, chegue lá e, bote o dinheiro dele. Dureza, né? Tudo bem. Então, hoje não é mais tempo de serviço, é tempo de contribuição. E aí, por outro lado, antes, algumas pessoas trabalhavam no serviço público, mas não recebiam por algum motivo. Né? Então, o tempo prestado de serviço público sem receber é tempo de serviço, mas não pode mais ser contado como tempo de contribuição, porque ele efetivamente, se ele não recebeu, não descontou. Certo? Então, tinha vários exemplos lá, né? O militar, quem participou da guerra, o tempo será contado em dobro. Não pode mais isso. Né? Ainda bem, porque hoje também, né, o pessoal que foi para a guerra, acho que não está mais precisando contar esse tempo, né? Mas, supor que fosse hoje, aí ele morreu. Não pode mais contar em dobro, porque o cara trabalhou lá e ele não contribuiu, então não pode mais contar ainda mais em dobro. Bom, não é mais tempo de serviço, é tempo de contribuição. Além disso, o cálculo do valor do provento é o que o servidor aposentado vai receber, né? O inativo vai receber. Como é que era calculado? Eu vou começar a falar que os proventos são calculados de forma integral ou proporcional. Né? Integral, ele vai receber 100% ou vai receber uma fração, mas 100% de quê? Uma fração de quê? Né? Então, a aposentadoria com proventos integrais, hoje existe aposentadoria com proventos integrais e aposentadoria com proventos proporcionais. Proporcional, o servidor vai receber uma fração de alguma coisa. Proventos integrais, ele vai receber 100% daquela coisa. Mas que coisa? Que base de cálculo é essa? Antigamente, era em cima da última remuneração. Então, o servidor vinha lá ocupando vários cargos públicos, né? Foi técnico, foi analista, foi auditor fiscal da Receita Federal e se aposentou como auditor fiscal da Receita Federal. Se ele cumpria as regras todas de aposentadoria que a gente vai ver ainda, se aposentou no cargo de auditor fiscal,
Então tá legal, ele vai ter o provento calculado ou integralmente ou proporcionalmente, ou 100% ou uma fração, da remuneração de fiscal. Então era calculado em cima da última remuneração. No caso desse exemplo que eu estou falando, de fiscal. Agora, é calculado com base na média das remunerações do período. Então tem que pegar, fazer uma média, ele trabalhou tanto tempo como fiscal, antes ele trabalhou como analista, faz uma média daquilo tudo lá, e quanto é que vai dar? Vai dar menos, né? Claro, até porque antes, normalmente você vai passando para outro cargo para ganhar mais. Então, na verdade, existe legislação específica, né, que explica como é que faz para calcular, tem que descartar as menores remunerações, tem que descartar o período lá de trás, que ele tem muito tempo, calcular os últimos meses e tal, não sei o quê, parará. Então, pode ser até que se ele ficar, no final, o último cargo é fiscal, e se ele ficar muitos anos como fiscal, aí essa média vai acabar sendo aquela do fiscal mesmo, porque acabou puxando para aquilo lá, né? Mas se ele ficou muito tempo como analista e pouco tempo como fiscal, isso vai diluir essa média aí. Enfim, estou falando isso, de repente eu estou até... Acho melhor nem falar tanto assim, né? Principalmente quem tem problema com matemática, né? Que muita gente detesta matemática, aí quando começa a falar, não, calcular para cá, o cara começa a ficar meio perdido. Enfim, tem que guardar o seguinte: antigamente, o provento era calculado com base na última remuneração. Ele trabalhou como analista ganhando 5 mil e se aposentou como fiscal ganhando 20 mil. A remuneração é calculada, o provento é calculado em cima de 20 mil de fiscal. Era assim. Agora, é calculado em cima de uma média aí, entre 5 e 20, né, no meio aí uma média. E, o que mais? Os inativos, outra coisa. Antigamente, os aposentados, os inativos, não descontavam mais para a aposentadoria. O servidor ia trabalhando, ia descontando, né? O desconto para a aposentadoria, para a previdência é de 11%. Então, enquanto ele estava trabalhando, ele ia descontando 11%. Se aposentou, a partir dali, ele começava a receber a aposentadoria e não contribuía mais. Aí você fala, óbvio, né, Gustavo? Porque ele não contribuía, ele está aposentado, vai ter que contribuir para quê? Vai contribuir para quê se ele não vai mais usar porque ele já está aposentado? Não é óbvio? Na visão dos ministros da STF, não é óbvio não. Porque agora a Constituição foi alterada e agora o artigo 40 diz que tanto os ativos quanto os inativos terão que contribuir para a Previdência. Os que já estão aposentados, o cara se aposentou e não contribuía. Agora, aquele que já estava aposentado e não contribuía, agora passou a contribuir. Houve uma discussão enorme, né, de muita gente gritando que isso daí feria o direito adquirido, porque muita gente já estava aposentada e já não contribuía, e de uma hora para outra, agora vai ter que contribuir. Ué, mas eu não contribuía, vou ter que começar a contribuir? Então, essa emenda constitucional aí não feriu o direito adquirido? Entendeu o STF que não. Não vou me alongar aqui. No meu livro eu estou explicando o que aconteceu na ação, o que o Supremo Tribunal Federal declarou, por que disse que não fere direito adquirido. Dá uma lida lá com mais calma. Mas, enfim, hoje não tem mais discussão. Os aposentados, os inativos, passaram a contribuir para a Previdência. Não em cima de tudo, não sobre todo o provento, mas em cima daquilo que ultrapassar o teto do regime geral de Previdência Social, que é o teto do INSS. Então, por exemplo, hoje, quem trabalha numa empresa privada vai se aposentar pelo INSS, certo? Certo. Vamos supor que o cara trabalha numa empresa privada, né? Ele tem um senhor cargo lá, um diretorzão de uma empresa privada, ele ganha 20 mil reais por mês. Quando ele se aposentar, o INSS vai pagar para ele quando a aposentadoria? 4 mil reais, que é o teto do INSS. O INSS não paga mais do que o teto. Então,
que vai acontecer? O que aconteceu? Para o servidor público, agora, o servidor público que ganha, vamos supor, 10 mil reais, antigamente se aposentava ganhando 10 mil. Agora, sobre o que ultrapassar o teto, tem um desconto de 30%. Sobre o que ultrapassar o teto, ele vai descontar a Previdência. Então, ganhava 10, o teto é 4. Então, ele está ganhando 6 mil a mais do que o teto. Em cima desses 6 mil, ele vai ter que contribuir para a Previdência. Ou seja, os aposentados não contribuíam e passaram a contribuir. E os pensionistas, que antes recebiam a pensão integral, o servidor ganhava 10 mil, morreu, deixava 10 mil para os filhos. Agora, a Constituição manda descontar também a pensão. Então, a pensão será reduzida. Uma redução de 30% sobre o que ultrapassar o teto. Então, esse caso aqui, ele morreu, deixou 10 para os filhos. Agora, 10, o que ultrapassa o teto do INSS? O teto é 4, ultrapassou 6. Vai ter um desconto de 30% sobre 6. Vai ter um desconto de R$ 1.800. Em vez de ganhar 10 menos 1.800, 8.200. Então, antes ganhava 10 mil, agora vai ganhar R$ 8.200. Dureza, né? R$ 8.200. E em cima desse R$ 8.200, ainda vai contribuir, né? Complicado, hein? Bom, então, como eu falei, né? Não vejo ficarem fazendo pergunta muito de conta, não. Mas guarde isso aqui. Antigamente era tempo de serviço, passou a ser tempo de contribuição. Antigamente os proventos eram calculados em cima da última remuneração, passou a ser em cima de uma média. Tá. E os aposentados que não contribuíam começaram a contribuir, os pensionistas que recebiam a pensão integral passaram a ter desconto em cima do valor da pensão. Guarda assim, que eu acho que já está de bom tamanho. Tudo para piorar, né? Claro, tudo para pior. Bom, aí, olha o esqueminha que eu bolei. Está no meu livro, né? Que eu botei no meu livro lá, montei esse macete para vocês decorarem as regras de aposentadoria. Se você souber fazer isso aqui, né? Ó, do lado, vou colocar aqui, depois eu apago. Você colocar aqui assim, ó. 70 vem diminuindo. 65, 60, repete. 60, 55 e 35 e 30. Aí faz assim, ó, abaixo do 70. E 10 e 5, pronto. P, I. Você decorar isso aqui, ó, se eu fizer algumas vezes, treinar, qualquer questão que aparecer, o servidor para se aposentar tem que ter equidade, tem que ter contribuição, tem que ter serviço público, tem que ter tempo no cargo, aposentadoria proporcional, integral, quando é que é. Qualquer questãozinha dessas que cai bastante em prova, você mata. Vamos ver? Olha lá como é que eu botei. Então, primeira coluna. Aos 70 anos de idade, aposentadoria compulsória, né? Também chamada aposentadoria expulsória, né? Quando completa 70 anos de idade, tanto homem quanto mulher é expulso da administração, ó. Um abraço. Não, mas tô bem para trabalhar ainda, tô com 70 anos, mas eu corro meia maratona, tô bem pra caramba para trabalhar. Interessa, você está sendo expulso da administração. Não é um direito, a aposentadoria compulsória não é direito do servidor. É uma punição por ele ter ficado velho. Estão querendo mudar isso há muito tempo, né? Pelo menos aumentar essa aposentadoria compulsória para 75 anos, porque é um absurdo. Aos 70 anos o cara está bem de saúde, bem de tudo ainda para contribuir, para trabalhar, e ele é aposentado, tem que ficar em casa. Então, 70 anos, aposentadoria compulsória para homens e mulheres. Então, da linha para cima, ó, daqui para cima, 70 anos de idade, dali para cima é a compulsória. Então, dali para baixo, as outras regras todas que a gente vai ver, não são
compulsórias, não são obrigatórias. Como é que é o nome das aposentadorias que não são obrigatórias? Aposentadorias voluntárias. Ou seja, se o servidor cumprir esses outros requisitos que eu vou falar com vocês agora, o servidor pode voluntariamente, se quiser, ele pode ir lá dar entrada no pedido de aposentadoria. Se não quiser, ele pode continuar trabalhando até o dia que ele completar 70 anos de idade, quando será devidamente expulso da administração. Tudo bem. Então, nas aposentadorias voluntárias, acontece o quê? O homem, ao completar 65 anos de idade, ou a mulher, ao completar 60 anos de idade, desde que, né, além disso, o homem tem que ter 65 anos de idade, a mulher tem que ter 60 anos de idade e, repara que aqui ao lado não tem nada, ó, e eles têm que comprovar, no mínimo, 10 anos de serviço público em qualquer esfera. E tem que ter, no mínimo, 5 anos no último cargo em que ocorrerá a aposentadoria. Ou seja, imagina o seguinte: o João trabalha no Tribunal de Justiça já há 8 anos, e aí fez prova para o concurso para auditor fiscal da Receita Federal, passou, tomou posse no cargo, virou fiscal, começou a trabalhar, e aí 2 anos depois ele completa 65 anos de idade. Pode se aposentar? Vamos ver. Primeiro requisito, 65 anos de idade. Já tem? Já, acabou de fazer. Segundo, 10 anos de serviço público. Já tem? Tem. Trabalhou 8 anos no Tribunal de Justiça, mais 2 como fiscal, total 10. Já tem? Já. Terceiro requisito, 5 anos no cargo de fiscal. Já tem? Não. Ele só está 2 anos no cargo de fiscal. Ele vai ter que esperar pelo menos mais 3 anos para completar os 5 anos como fiscal para poder dar entrada no pedido de aposentadoria como fiscal. Então, o pedido de aposentadoria ele tem que ser feito no cargo em que ele está, né? Quando eu falo em sala de aula, um monte de gente pensa, Gustavo, mas ele já tem mais de 5 anos no cargo anterior de TJ, ele não pode se aposentar pelo Tribunal de Justiça? Não tem como ele dar entrada num pedido de aposentadoria, num cargo onde ele não está mais. Ele tem que dar entrada no pedido de aposentadoria com relação àquele cargo que ele está ocupando. Então, e ainda que você imaginasse que em tese ele teria direito, isso daí não vejo discussão com relação a isso. Por quê? Porque também, por mais que pudesse, ele não ia querer, na prática, se aposentar como analista do TJ. Ele quer se aposentar como fiscal, né? Porque para a remuneração, o provento ser calculado lá para cima, né? Certo? Então, não vai poder se aposentar, vai ter que esperar até completar 5 anos no cargo de fiscal. E aí, em todas essas hipóteses, daqui para cima, incluindo a compulsória, a aposentadoria compulsória e a aposentadoria voluntária que eu acabei de falar, em todas as hipóteses, a aposentadoria será calculada com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Proporcional quer dizer, naquelas condições, o servidor vai receber uma fração, vai receber lá 80%, ou 70%, ou 60%, dependendo do tempo de contribuição que ele tem, né? Quanto mais tempo de contribuição ele tiver, maior. Então ele vai receber uma fração, 60%, da média da remuneração, né? Porque a gente já sabe que a base de cálculo agora não é mais a última remuneração. Então vai receber 80% da média da remuneração. Ok. Agora, dali para baixo, se o homem completar 60 anos de idade, desde que ele tenha no mínimo 35 anos de tempo de contribuição, se ele provar que contribuiu para qualquer regime de previdência, público ou privado, durante no mínimo 35 anos, aí sim, o homem ao completar 60 anos de idade e 35 de contribuição, ou a mulher ao completar 55 anos de idade e 30 de contribuição, desde que ambos os casos
tenha no mínimo 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo, aí sim a aposentadoria será com proventos integrais. Ele vai receber 100% da média das remunerações. Tranquilo? Então, teste isso daí. São as regras de aposentadoria que existem hoje, são essas daí. Pelo menos as aposentadorias por tempo, né? Considerando tempo de idade, tempo de contribuição, tempo de serviço, tempo no cargo, tem que comprovar aí esses requisitos todos relacionados a tempo de alguma coisa. Além dessas, existe outra aposentadoria? Existe. Existe outra hipótese de aposentadoria, que é a aposentadoria por invalidez permanente. Então, independente disso daí, se o servidor trabalhando ficar inválido, né, sofreu um acidente, ficou tetraplégico, ficou paraplégico, não tem como trabalhar mais. Tem que ver, né? De repente está paraplégico, mas mexe os braços e aí tem como trabalhar? Tem. Não consegue se locomover, mas ele pode na cadeira de rodas ir trabalhar? Tem que verificar se ele tem capacidade de fazer aquilo na cadeira de rodas. Tem, não tem porque aposentar ele. Agora, se ele ficou tetraplégico, não tem condições de mexer nada, aposenta. Mal de Parkinson, Alzheimer, várias outras doenças, né? Invalidez permanente. Muito bem. Aposentadoria, olha a pergunta que eu vou fazer, hein? Aposentadoria por invalidez permanente. Em regra, ocorre com proventos integrais ou proporcionais? Resposta: proporcionais. Como assim? Então, a Constituição Federal, leia aí no artigo 40 da Constituição Federal, vem dizendo que a aposentadoria por invalidez permanente pagará proventos proporcionais ao tempo de contribuição, salvo nas seguintes hipóteses, quando então o provento será pago de forma integral. Então, quando que o provento será integral? Mas é exceção. A regra é que seja proporcional. Excepcionalmente, será integral se essa invalidez for decorrente de uma doença, moléstia profissional, doença do trabalho, né, do serviço público, um acidente em serviço, incluindo aí no trajeto de casa para o trabalho e de trabalho para casa, né? Está indo trabalhar com o seu carro e aí sofreu um acidente, está incluído. Ou, mesmo que não seja do trabalho, qualquer doença grave, contagiosa ou incurável prevista em lei. É o que está escrito no artigo 40 da Constituição. Então, se ele ficar com Alzheimer. Alzheimer é uma doença grave, uma doença não é contagiosa, né, mas é incurável. Doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei. Cuidado com esse negócio, hein? Na forma da lei. Já decidiu o STF várias vezes. Agora, há pouco tempo, eu botei até uma matéria no meu site, né? Estou botando agora matérias aí no site do Eu Vou Passar. O STF já disse que, para que haja aposentadoria com proventos integrais, essa doença tem que ser previamente estabelecida em lei. Tem que ter uma lei tal. Doenças que dão direito a proventos integrais. AIDS, Alzheimer, mal de Parkinson, não sei o quê, parará. Então tem uma lista lá, a lei prevê uma lista de 80 doenças. Se o servidor ficar doente, se for uma doença grave, contagiosa, incurável, a doença dele é grave, é contagiosa e é incurável,
mas essa doença não está na lista desses 80. A aposentadoria será com proventos integrais? Resposta, não. Já decidiu o STF que a lista de doenças prevista em lei é taxativa, não é exemplificativa. E aí, onde é que está essa doença? Onde é que está essa lista? Que lei é essa? No âmbito federal, a Lei 8.112, o Estatuto Federal. O Estatuto Federal coloca lá a lista de doenças, né? Doenças que darão direito à aposentadoria com proventos integrais. E pá. O que acontece hoje que, na prática, 95% das aposentadorias por invalidez acabam pagando proventos integrais porque praticamente tudo está na lei. Além do acidente em trabalho, quase tudo está na lei. Então, acho raríssimo alguém ficar inválido por uma doença que não esteja prevista na lei. É muito raro. Então, acabou que a exceção acabou virando a regra, né? A exceção pega 95%. Mas, mesmo assim, voltar à pergunta inicial, isso é uma pegadinha. Aposentadoria por invalidez permanente, em regra, paga proventos integrais ou proporcionais? Resposta, em regra, proporcionais. É como está escrito na Constituição. Salvo nas hipóteses que a gente já falou. Quando, então, excepcionalmente, será proventos integrais. Tranquilo? Tranquilo. Então, as regras de aposentadoria são essas daí. Essas regras valem para todos os servidores no Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria, no âmbito federal, estadual, distrital e municipal, Poder Executivo, Legislativo, Judiciário. Vale para todo mundo. Vale para juiz, vale para membro do Ministério Público, vale para todo mundo. Então, as regras são essas para todos os servidores. Existe alguma categoria que tenha regra diferenciada? Na Constituição Federal, só uma única categoria, que é a categoria de professores. Só professor. Então, a Constituição fala que os professores de ensino infantil, fundamental e médio, o antigo primeiro e segundo grau, né? Antigamente era primeiro, segundo e terceiro grau. Né? Terceiro grau é universidade. Então, os professores de ensino infantil, fundamental e médio, até o primeiro e segundo grau, terão uma redução. Ou seja, professor universitário, quais são as regras? As mesmas de qualquer servidor. Então, se cair em prova, ele caiu mais de uma vez, né? Os professores, todos os professores do serviço público poderão se aposentar com regras diferenciadas, certo? Todos os professores não. Porque os professores universitários não. Então, para os professores de primeiro e segundo grau, haverá uma redução de 5 anos na idade e no tempo de contribuição para se aposentar com proventos integrais. Então, esses professores, o professor homem com 55 anos de idade e... Vou botar em outra cor para facilitar. O professor homem com 55 anos de idade e 30 de contribuição. A professora mulher aos 50 anos de idade e 25 anos de contribuição. Desde que esse tempo de contribuição, o professor tem que ter 30 e a professora tem que ter 25 anos de magistério. O que é tempo de efetivo magistério? Tempo de escola, não necessariamente tempo de sala de aula. Já foi discutido isso, hein? Ah, e o tempo que o professor fica como diretor da escola? Não está dentro da sala de aula, não está dando aula, mas é o diretor da escola. Isso conta como tempo de magistério para efeito dele poder se aposentar 5 anos antes? Sim, o STF já decidiu que o tempo de escola, nas funções de direção e coordenação, conta como tempo de magistério. Ok? Então, o professor, se ficar 1 ano lá no Ministério da Educação, trabalhando lá, fazendo trabalho administrativo dentro do Ministério da Educação,
Ele não pode contar esse 1 ano para querer se beneficiar e se aposentar com as regras diferenciadas. Não vai poder contar esse 1 ano. Tranquilo? Então, beleza, gente. Então, as regras são essas. Vamos dar uma paradinha por aqui. No próximo bloco, a gente continua. Até lá.